Ele disse que porque desde quando ele nasceu e criou, o nego ficou negociando até a idade que ele estava, ele não sabia sobre esse negócio de Deus. Aí daí em diante ele não deu profissão 10, não, porque ele veio 20. Olha. Para compensar o que ele já ganhou, ele já lucrou antes. Isso é verdade. Que tem pessoas muito boas, coração bom, e quando ele conhece Jesus, aí ele muda. Ó, você vê 10%, 20%, 50%. E nós falamos aqui sobre salvação, pela graça, pela fé. Que vocês só vê pela lei, não, é pela fé. Nós somos salvos pela fé e nós somos salvos pela graça. A salvação vem pela graça. É Jesus que é o Salvador. Nós seguimos a lei, guardamos os mandamentos de Deus, obedecemos a Deus, né, que tem que guardar a lei de Deus mesmo, a obediência. Então, que se não tiver obediência, não tem salvação também não. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ter fé e obedecer a Deus, né? Então, aí, nós temos continuação, lembrando aqui do Levi Mateus também, que foi um grande homem de Deus, que mexeu com coletoria, igual Zaqueu também, né? E todos ambos aceitaram Jesus. Foi homens de Deus também. E aqui no meio de nós, de vocês aí, é pessoas de Deus também. Pessoas que estão seguindo Jesus, que têm a esperança da salvação, entendeu? Isso que é mais importante, né? Então nós temos que ter fé em Deus, obedecer a Deus, ler a Bíblia e orar muito, né? Eu prego muito lá no hospital para as pessoas. Eles até proibiu ficar pregando lá com o povo lá. Converso com eles, com jeito. Inclusive a irmã, esposa do seu Contínuo, né? Contínuo, ele mora na igreja nossa, lá é diácono lá. E a esposa dele tá lá, tá na igreja, no hospital lá. Mas ela está melhor. Ele também machucou o dedo lá, foi lá também fazer um tratamento, né? Então, irmãos, aqui nós vemos pessoas que têm fé. Agora, lembrando aqui de Hebreus 11, 1, 6. Vamos ver o que fala aí, Hebreus 1 e verso 6. Vamos ver o que fala aí. Hebreus 1, 6. Alguém pode ler também, né? Hebreus 1, 6. Hebreus 11, não, desculpa, 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Depois o verso 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso, agora o verso 6. Tem fé e possível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Vai no verso 17 agora. Lê esse verso do 17, vai falar sobre Abraão. Aí você vê que o homem pela fé também, o homem tinha muita fé. Vou explicar por quê. Abraão, quando a prova ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar seu filho unigênito, e aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, aí nós vamos ver Abraão, um pai da fé. Quer dizer que ele não errou? Não, errou. Ele não é igual a nós mesmos, somos iguais. O que Abraão errou? Ele estava com a esposa dele muito bonita, como faltou água muitos anos, um tempo lá, onde estava morando na terra de Canaã, ele foi para o Egito. Lá no Egito, o rei lá, chegou com a esposa dele muito bonita, aí ele falou assim, combinou com a própria esposa, e homem de fé. Mas homem de fé, nós às vezes temos fé, mas também peca, erra. Dentro da igreja nós erramos, pecamos, até gente lá no novo tempo, casos que com esposa, também, todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós sujeitos a errar. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem pecado, todo mundo erra, entendeu? Ó, você vê Abraão, saiu lá da terra, dentro da terra, dos caldeus, não sei quantos quilômetros lá, veio para a terra que não conhecia, terra de Canaã, e lá ele levou a própria esposa, a esposa chama Sara, falou assim, olha, nós já estamos 10 anos aqui em terra de Canaã, e nós não temos filho, e Deus falou que ia ter um filho para nós, e cadê esse filho? Aí ela o que fez? Mandou a própria esposa, a própria serva, Agar, uma mulher que trabalhava na casa deles, mandou o marido ficar com ela. Aí nasceu o primeiro filho, depois de um ano, 10 anos, com um ano, teve um filho, chama Ismael, com Agar. A entregada mandou o marido ficar com ela. Olha você, que coisa absurda. A Sara, que tinha muita fé também, errou, pecou e mandou, né? E ficar com outro homem, com o próprio marido. Depois teve problema entre eles, ela teve que ficar com Abraão, ficar com o marido da mulher, de Azar, aí mandou ela embora, ela foi longe e Deus orou por ele, ela orou lá, Deus, ela voltou, pede perdão à sua empregada, à sua casa, lá que você está, na casa de Sara, pede perdão a ela, e fica lá com ela. Depois
depois de um tempo, o filho dela, Ismael, cresceu 14 anos. E depois, quando ele nasce Isaac, já estava grandinho também, e mais 3 anos, 5 anos depois, foi crescendo, o menino já estava crescendo, hoje já estava mais velho, que nasceu primeiro, né? E quando Abraão estava com 100 anos, nasce Isaac, da promessa que é de Sara. Mas antes, com 86 anos, Abraão nasce o filho de Ismael. Aí começou os irmãos do pai, só pai do pai, né? Aí começou a brigar entre eles. Aí a Sara falou a Abraão, não tem como essa mulher viver mais que nós. Ele não pode ser herdeiro nosso, herdeiro não. Só Isaac, meu filho. Ela já tem filho com nós queremos que Deus não mandou o filho, agora já tem, então manda ele embora. E aí Deus falou para Abraão, olha, manda ele, não pode mandar ele embora, aí o filho. Só que Deus falou assim, olha, esse homem, esse menino também, já estava grande, né? Falou assim, não, ele vai ser um grande homem também. Vai ter 12 príncipes, vai comandar várias terras, né? Então por isso a terra de hoje de Ismael, o povo fala que é aquela terra que está tendo guerra lá e tudo, né? Então o pessoal, a fé de Abraão que errou. 2 vezes Abraão tornou errado. Faltou ali alimento, faltou água, ele foi para outra cidade próxima. Pode ir lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 10, você vai encontrar ali também, ele foi lá, né? Aí ele foi para lá, tornou combinar com a esposa dele, olha, fala com o rei que você é minha irmã. Você não fala que é esposa não, senão ele vai me matar e o rei ficou com você. A mesma coisa que ele falou antes com o rei do Egito, foi lá na cidade fazer Gerar e falou, você fala, rei, você fala com o rei que você é minha irmã. Olha, você ele é casado. Abraão é casado com Sara, combinou com a própria mulher para falar com o rei, para ter casa com ela lá. E não tem problema não, vai ficar com a minha mulher lá. Só que eu não quero é morrer. Abraão, o rei pode ficar com a minha mulher. Olha que loucura, que absurdo. E olha que a Bíblia fala que Abraão, fala lá na Bíblia, que Abraão é o pai da fé. E cedeu a própria esposa para ter um caso com os 2 reis. Só que o rei, Deus jogou praga. Deus jogou praga lá nos reis lá. O rei viu, não, peraí, como é que você fala que ela é sua irmã? Mas eu vi você lá. Deus não fala que você é esposa, vocês são casados. Olha, que loucura, que absurdo. E parece que a família era assim. O Isaac depois casou de novo. Ele é o filho, casou depois, né? Aí depois ele casou também, teve problema da fome lá. O próprio Isaac foi lá e falou com o rei também, porque em outro país, por aí no Egito de novo, ele falou, aí eu não tinha que falar que era irmã, que era esposa mesmo, era vivente lá de Labão, lá de longe, lá de outra cidade, de Mesopotâmia, aí não era mais irmão mesmo, não. Que Abraão era irmão mesmo, irmão simpático, meio irmão, porque o pai de Abraão teve ele e teve a Sara também, com outra mulher. Era irmão e não era, mas só que quando era casado, ele não podia falar que era irmã, não. Ele casou mesmo. E agora Isaac casou mesmo e falava com a mulher de Isaac. Quem é a mulher de Isaac? Tinha Raquel, era Ana, depois. Quem? Rebeca. Aí casou com ela e chegou lá com o rei lá e falou assim: Isaac falou assim: fala lá com o rei que você é minha irmã. Você vê. O pai fazia isso, mentiu 2 vezes. Falou que era o pai da fé e mentiu. E agora o próprio filho, depois que cresceu, estava grande, casou, foi mentiu também, com medo de morrer. Que coisa, né, gente? Eles não falam aqui sobre a fé. Agora o Bíblia colocou Abraão, colocamos Levi, Mateus, nome Isaac, né? Agora aqui, vamos mais na frente um pouquinho. Claro, é arrependimento, é. Mas é coisa absurda, né? Que pessoa, né? Fala gosta da mulher, gosta de falar e acaba, né? E fazendo coisa errada. Ele faz isso também. Você vê que Abraão, sabe quantos anos Abraão ficou lá na terra de Canaã? Gênesis 12, verso 4. Ele tinha 75 anos. E ele morreu com quantos anos? Mais 100 anos. Ele morreu com 175 anos. Ele morreu com 175 anos. Antes de morrer, ele teve outra mulher, que a mulher de Sara morreu. Sara é a única mulher da Bíblia que tem a data, quantos anos ela morreu. Alguém sabe? Está lembrando? Irmão, você vê que a Sara, sabe quantos anos Sara morreu? 127 anos, quem está tudo? A única mulher da Bíblia que tem uma data que, quando ela morreu? A única mulher da Bíblia, entendeu? Sara levou 127
120 anos, 127 anos. Ela não conheceu o Isaac quando casou, porque ela morreu com 127 anos. O filho dela casou com 40 anos. E faltam 3 anos, que dá 40, ela morre. Ela não conheceu nem a nora. Entendeu? Aí nós vimos a fé dessas famílias, que tinha fé, mas também pecava, que errava. Muitas vezes nós falhamos também. Às vezes fala uma coisa, faz uma mentira, fala uma coisa que não pode, às vezes no trabalho, depois de repente, né? Mas todo mundo está sujeito a pecar, né? Nós estamos vivendo agora que não está sendo na perseguição, não tem nada errado. Será que nós vamos ter fé na hora? Será que vai acreditar mesmo? Não conheço Jesus não. Igual Pedro fez. Pedro pegou 3 vezes ali. Não conheceu não, nem vi ele. A empregada falou, não, ele está aqui, mano. Você fala igual ele, você é galileiro. Então falou para Pedro, e Pedro 3 vezes falou, não conheço Jesus não. Nunca conheci esse homem. Com medo de morrer, né? Com medo de morrer. E com medo de morrer mesmo. E todo mundo fugiu, os apóstolos correram tudo. Mas teve um que não correu não, que era amigo de lá, sabe quem é? Na Bíblia fala, é um discípulo, outro discípulo, é João, um discípulo amado. Ele não fugiu, ele foi atrás e viu Pedro fazendo isso, entendeu? E ele era amigo do povo lá, ele entrou lá dentro. João, que andou com Jesus mesmo, quando eles prenderam Jesus lá no Getsemane, quando Pedro cortou a orelha do homem, que eu queria, do Caifás, né? Mal, Jesus pegou ele e colocou no lugar. E Jesus andou ali e Pedro foi atrás. E discípulo amado João, não fala o nome João, mas o discípulo amado é João. Aí ele foi lá o discípulo. Aí ele estava lá e escutou tudo. Pedro. Jesus falou: ó, você vai me negar 3 vezes. Entendeu? Não precisava cantar. Aí ele pegou, negou. Depois só que arrependeu e chorou. Só que lembrar que nós estamos comentando sobre tudo aí, Judas, ele já não arrependeu de coração. Né? A negação colocando os dois aqui, entre Abraão, Pedro e João e Judas, né, que andou junto, 3 anos e meio com Jesus. Agora, irmãos, eu vi uma fé que Jesus falou assim, ó, nunca vi uma fé igual esta. Não sei se você vai lembrar quem é. Nunca vi tamanha fé. Quem é? Vocês lembram? É a hora que não lembra, né, Tatu? Está em Mateus 11. Mateus 11.